Olá, gente, tudo bem? Bom, para a gente terminar a nossa discussão sobre as religiões da antiguidade, vamos comentar agora um pouquinho sobre o cristianismo e o islamismo, respectivamente. Queridos, cristianismo, né? Seu grande nome, Jesus de Nazaré. Nascido na Palestina, em Belém, né, tinha amplo conhecimento das leis judaicas e se dizia a terceira revelação, de acordo com os dizeres das escrituras da Torá. Né? Uma das suas bandeiras era a questão de amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Teve muitos adeptos, né? Principalmente a população sofrida ali da Palestina, né? Os que estavam sob o jugo romano, pagando altos impostos, né? Uma pobreza, uma miséria, né? Realizou uma série de ensinamentos para aquelas pessoas daquela região e, né, foi condenado, né, pelo sumo sacerdócio judaico por ser um inimigo da religião judaica, uma pessoa que traria risco, né, para a concepção e fortalecimento da religião judaica. Os romanos, né, uma das suas características era dar liberdade religiosa para as suas províncias, isso aconteceu na Judéia. Né? Jesus foi julgado por razões pelo sinédrio hebraico, tá certo? Bom, após a sua morte, né, os seus apóstolos seguiram pregando os seus ensinamentos. Pedro, por exemplo, foi considerado o primeiro papa, né? E ao longo dos anos o cristianismo foi crescendo, os adeptos de Cristo foi aumentando, né? Saindo daquela região da Palestina, indo para outras regiões, como o Oriente Médio, como a Europa, né? Tivemos na história da humanidade, uma grande difusão do cristianismo a partir do momento que o Império Romano do Oriente se declarou cristão a partir de Constantino o Grande, imperador romano, em 330. Então, o cristianismo, antes visto pelo Império Romano como uma religião ameaçadora, passa a ter essa religião como a oficial do Império. Né? A capital fundada no Oriente, do Império Romano do Oriente, Bizâncio, né? Constantinopla, posteriormente, vira, né, um centro religioso onde o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império e dura por muito tempo, né? Garante uma grande adesão e, no primeiro momento, essa religião era destinada à população mais carente e pobre e, aos poucos, foi ascendendo socialmente, chegando a ser oficializada como a religião principal e seguida do Império Romano. Tá certo? Tivemos imperadores romanos cristãos, como Teodósio, como Justiniano, né, que se utilizaram de todos os signos dessa doutrina, né, para fazer propaganda política e religiosa dos seus governos. Lembrando que na antiguidade, política e religião andavam de mãos dadas. Não existia a ideia de um Estado laico, né, um Estado livre da religião. Não, não. Elas andavam de mão dada. A política é a religião. Tudo bem? Tudo tranquilo? Um dos maiores símbolos da religião católica é, de fato, a cruz. Né? Muitas pessoas pensam que a cruz foi criada pelos cristãos. Não, queridos. A crucificação era uma forma dos romanos torturarem os prisioneiros, os ladrões, né, os desertores, né, os traidores, né, das tropas romanas, enfim. A crucificação ela não tinha em nada em sua origem de conteúdo religioso. Servia como uma punição
né, para aqueles que iam de encontro ao Império Romano e aos seus preceitos, né? Só para vocês terem uma ideia, a estrutura da cruz, ela foi pensada justamente para deixar a pessoa que está ali, né, ir perdendo a sua capacidade respiratória, né, mediante a constante e a não pausada abertura dos braços da pessoa, e a pessoa vai ficando sem ar, né? Então, ela foi pensada, a cruz, não sob o ponto de vista religioso originalmente, mas sob o ponto de vista de punição e tortura. Os cristãos, né, tendo Jesus Cristo como seu principal símbolo, vendo isso, né, vendo que Cristo foi crucificado como um ladrão, como um traidor, né, como uma ameaça ao sinédrio hebraico e, por consequência, o Império Romano, se utilizam desse signo, né, e adotam como signo oficial do cristianismo. Tudo bem? Tranquilo? E aí, queridos, né, nós vamos ver ao longo da história inúmeros reinos, né, que se tornam cristãos, os próprios francos na Europa, né, acabam aderindo ao cristianismo. Clovis, né, o imperador Franco, de fato foi o que adotou o cristianismo, e temos, né, a posteriori Carlos Magno, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, né, o imperador lá pelo século 8, 9, e queria construir novamente a grandiosidade do Império Romano no Ocidente sob a tutela do cristianismo. Tudo bem? Tranquilo? Tá certo. Professor, e o islamismo? Pois é, o Islã, surgido no século 8 depois de Cristo, tem como proposta inicial, né, trazer uma nova revelação frente às principais religiões que estavam, né, que eram próximas à sua criação, né, como o cristianismo e o judaísmo. A figura de Maomé, o profeta, ela é central, porque o Islã nasce a partir dessa personalidade, né? Que diante de um ambiente, né, segundo escrito no Alcorão, Maomé num ambiente árabe repleto de divindades, ele via isso como uma ameaça e teve uma revelação dizendo que a religião que ele iria criar seria a religião dos verdadeiros povos de um único Deus. O Islã foi criado sobre esse epíteto. Tudo bem? Né? Tivemos a expansão do Islã, tivemos a expansão dos valores do Islã, saindo ali da Península Arábica, a caminho, né, do norte da África, a caminho da Península Ibérica, né, e tivemos também os embates, né, entre os cristãos e os muçulmanos, né, mediante diferenças, né? Mediante disputas, mediante a intolerância religiosa que reinava, né, a partir do século 8 depois de Cristo, após a expansão do Islã pelo Oriente Médio, norte da África e Europa Ocidental. Né? De fato, certos países adotaram e adotam o Islã como religião oficial. A política anda junto com a religião. Professor, qual é o nome disso? Teocracia. Lá no Irã, a gente tem essa constituição. No Iraque, também. Em Omã, Kuwait, todos esses países, Arábia Saudita, todos são teocracias. Ou seja, a política ela está ligada com a religião. Ela está ligada com o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Tudo bem? E, para terminar a nossa discussão sobre o Islã, é importante nós levarmos em consideração que existe dentro do Islã uma divisão entre os muçulmanos, né, seguidores do Islã sunitas, e os xiitas. Essa divisão ela nasce a partir da morte do profeta Maomé. Quem iria ser o herdeiro, né, dessa religião após sua morte? A briga ficou entre o genro de Maomé e o sogro de Maomé.
os seguidores do genro de Maomé foram apelidados de sunitas, aqueles que interpretam a Suna, ou seja, os versículos, né, do Alcorão. E os seguidores do genro de Maomé, né, foram considerados os xiitas, tudo bem? Essa divisão ela é importante porque leva em consideração certos vícios da linguagem quando percebemos a retirada das palavras do seu sentido original para uma outra realidade. Como assim, professor? Muito se fala que muito se falou, agora nem tanto, né? Que o muçulmano radical ele era xiita. Não, negativo. O mais radical, aquele que, né, interpreta as palavras do Alcorão, letra por letra, né, preceito por preceito, são os sunitas e não os xiitas. Os xiitas são mais brandos do que os sunitas, tá? E por falar em brandura, é importante levar em consideração que o Islã originalmente não apoia atos de terrorismo, não apoia o radicalismo do Islã original, mas em todas as religiões existem os radicais, aqueles que interpretam, né, certos ensinamentos de forma deturpada. Daí que nasce a famosa intolerância que nós discutimos no início, né, desse capítulo sobre as religiões da antiguidade. Tudo bem, queridos? Então, se vocês pararem para pensar, nós temos aí uma grande quantidade de religiões. Como isso não é um curso de religião no mundo, né, nós nos utilizamos das principais religiões da civilização humana, né? É claro que existem outras, né? Poderíamos falar sobre o espiritismo, poderíamos falar sobre o budismo, poderíamos falar sobre o protestantismo, anglicanismo, calvinismo, luteranismo, né? Poderíamos falar de muitas religiões, mas o propósito daqui dessa aula é comentar, né, as principais, né? E por quê? Porque essas principais elas deram ensejo à criação de outras religiões, né? A começar pelo cristianismo, né? O cristianismo auxiliou, né? Houve fraturas, melhor dizendo, dentro do cristianismo que criou a ala protestante. Tudo bem? Certo? Então, é importante a gente entender as bases, né, as origens, para depois nós entendermos as fraturas, as dissidências. É algo natural, né, quando a gente estuda a religião. Bom, queridos, então eu termino por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, voltem no vídeo para poder fixar melhor o conteúdo. E mais do que isso, leiam a apostila de vocês, leiam o material. Está muito rico em informações e muito rico em exercícios de fixação. Tudo bem? Então, queridos, até a próxima. Uma boa aula para vocês, né? E bons estudos, tá?